Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. O filho mau de um rei bom. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez Manassés o que era mal perante Iavé, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Versículo 3. Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao deus Baal, mandou construir um poste ídolo como o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu, e lhes prestou culto. Levantou altares na casa de Iavé, da qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Versículo 5. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros. Edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor. E queimou seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens. Dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova, e por isso provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Iavé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Versículo 8. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei a seus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Versículo 9. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Versículo 10. Então Iavé sentenciou por intermédio de seus servos, os profetas. Versículo 11. Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que o antecederam, e também levou Judá a pecar ao cultuar os seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Iavé o Senhor, Deus de Israel: eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinirão. Versículo 13.
estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Versículo 14. Desprezarei os restos de minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos, porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos, e tem-me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Versículo 16. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado, o que definitivamente não agrada Yahvé, o Senhor Deus. Estarei lendo aqui o que diz o comentário aqui na Bíblia King James Fiel. Veja só. Do versículo 1 ao 18, esses versículos cobrem o reinado de 55 anos de Manassés, inclusive uma corregência com seu pai, que lhe deixou uma regência solo de aproximadamente 43 anos. Alguns reinados ou períodos podem ganhar ou perder um ano tanto no início quanto no fim, em virtude de convenções alteradas na contagem de partes de um ano. Se Manassés estava com 12 anos quando iniciou sua corregência, então ele tinha de 22 a 24 anos de idade no início do seu reinado solo. Ele deve ter nascido antes de Deus conceder os 15 anos a mais de vida a seu pai Ezequias. Somos informados que Manassés fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Mas essa declaração dificilmente descreve a profundidade de sua apostasia. Sua perversidade estava certamente associada à rejeição da política anti-assíria de Ezequias. Manassés é listado como um leal rei vassalo, que forneceu tropas para a expedição de Assurbanipal contra Tebas, no Egito, de 663 a.C. Esperava-se que os vassalos assírios exibissem lealdade religiosa a Assur, o principal deus assírio. A aceitação por parte de Manassés das divindades assírias evoluiu ainda mais para uma aceitação tolerante de todas e quaisquer divindades pagãs. A Aserá, entre parênteses, imagem esculpida, era originalmente uma árvore ou um poste de madeira que representava alguma consorte divina do principal deus da fertilidade. Uma vez que a palavra aqui não está associada a qualquer Baal local, parece se referir a uma divindade feminina específica, Ao levantar essa imagem, Manassés chegou perto de atribuir a Yahvé outra consorte feminina. Aqui referindo-se ao versículo 7, que eu vou ler novamente. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Veja agora aqui parte do comentarista da King James atualizada.
A mesma medida de justiça divina que trouxe a destruição da dinastia de Acabe e da nação de Israel seria aplicada a Judá. Yahvé não revogaria sua aliança, mas os entregaria ao juízo, numa referência ao cativeiro na Babilônia. Versículo 14. Para onde muitos judeus foram deportados em 695 a.C. e em 587 a.C., quando o reino do norte, entre parênteses, Israel, foi destruído, Judá, o reino do sul, se tornara o remanescente da herança de Yahvé. A história de Israel é uma história de violações da aliança geral estabelecida por Deus com os patriarcas da nação. O reinado de Manassés, a taça da ira do Senhor transbordou e tornou-se inevitável o cumprimento da profecia de castigo mediante o exílio. Aí, continuando aqui, a morte de Manassés, versículo 17. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e o seu filho Amon assumiu o seu lugar e passou a reinar. O reinado de Amon em Judá, versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Messulemete, filha de Arus, de Jotibá. Versículo 20. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Versículo 22. Amon desprezou a Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Versículo 24. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Versículo 25. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Versículo 26. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi seu sucessor.